ok, tá gravando e a gente ainda não sabe que nome que a gente deve dar a esse podcast ou a esse quadro. Tipo, dá pra ver Não que sei o também. canal tem um nome, né? Belas Tretas. É um belo trocadilho, eu adoro esse trocadilho. Obrigada. Pra mostrar que eu falo, ai, de nada, amiga. Mas assim, esse quadro eu tava pensando em chamar, tipo, vamos ver depois. Enfim, o que interessa agora é que a gente tava debatendo todo mundo no Zap Zap. A gente pensou, a gente tava debatendo Guromens, escavando assim as 10 milhões de Aí, camadas que o ninguém 9 vai colocar na horas da série, né? manhã, eu resolvi. Por que eu não chamo as pessoas pra falar sobre o Aziraphale às 9 da manhã? É tipo umas 9 da manhã de sexta-feira, né? Enfim, Sim, da maneira mais alheia possível. E eu tava tomando café da manhã. Aí a gente pensou, mano, bora compartilhar esses assuntos. Bora compartilhar todas as doiduras aí. E bora doidura. fazer como? Não, aí eu pensei, tipo, tá um Tumblr. Não, melhor não, por causa que Tumblr tem que escrever tanto. Aí também Tumblr, às vezes, assim, não tá morto hoje, mas é meio difícil conseguir engajamento. Sei lá, eu não uso muito Tumblr. YouTube, o povo usa que nem água, velho. Aí, Tudo. mano, o YouTube, tipo, um podcast do YouTube, bora, né, velho? Bora. Bora. Então, cá estamos. Primeiro o YouTube e depois o Spotify. Porque a gente tem que bater com aquele menino lá, eu esqueci o nome dele. Que menino. David, Davi, Daniel. Eu acho que é Daniel. Kim. Daniel Tennant. Eu não conheço. Vocês tem mais conhecem? Eu não jeito. conheço. Não, Ah, ai, não, assim, eu sei que ele é marido da Georgia Tennant, né? Ah, eu conheço ela. Ela Sim. é, ela é eu fabulosa, também mas o marido conheço dela eu não ela. conheço ele não. Eu nem sabia que ela era casada. Não, mas enfim, vamos todo mundo se apresentar. Eu não sei o que falar exatamente, mas meu nome é Aja. Hello! E o meu Twitter é @oiocelas e sei lá, um foto aleatório sobre mim. Eu tô com fome. Meu nome é Júlia, especificamente Júlia do Crack. Aquela mesma que faz uns conteúdos extremamente fumados, pro FonoBR de Gurumens, que o motivo da minha existência é alimentar o FonoBR de Gurumens. O nome da Naya é Nayeli e o apelido dela é Nai. Naeli, pelo amor de Deus, Naeli. Ah, Nayeli, eu achava que era Nayeli. Desculpa. Não, mas o nome dela é Nayeli e o apelido é Nai. Frabis, Frabi, Flob, Traba, sei lá. E tanto apelido. Qualquer coisa. Olá, é a Júlia. Já que vamos pular para uma parte com nem tanto humor e piadas, vocês já podem ir lavar a louça ou pôr as roupas para secar enquanto escuto o podcast. Pois não vou colocar tantos memes na tela, só quando alguma música ou algo do tipo começar. Então, a seguir, as reflexões e debates acerca do Aziraphale. Obrigada. Efeitos especiais, enfim. A gente veio aqui hoje para falar sobre o Aziraphale, porque, velho, eu subestimo muito a capacidade do. Que ele é mal interpretado. Tipo, não pelo Michael Sheen, não me entenda errado. Ele é mal interpretado pelas pessoas. O povo acha que não tem tanto a ser debatido sobre ele, né? Às vezes eu percebo muito isso. Mas é o completo Sim, oposto. foi por isso que eu vi o assunto ontem, tipo, 9 horas da manhã. O Aziraphale, tipo, as pessoas não falam muito sobre ele. E tem muita coisa pra falar sobre ele. Tipo, muito. Porque as pessoas, elas tomam o Aziraphale direto como, tipo, ah, ele é um anjo, ele é bonzinho, ele é certinho, ele não quebra regras, e é isso, deu, acabou. E não é isso. Cara, eu gosto muito da genialidade do Neil Gaiman de.
ele faz umas coisas tão sutis, uns detalhes tão sutis nos personagens que fazem eles serem tão complexos e por isso muita gente cai numa falsa ilusão que é só aquela ponta do iceberg que é o personagem inteiro. Então, vamos começar pelo Aziraphale não ser tão bonzinho assim. Então, as pessoas, eu vejo muito que elas tratam o Aziraphale como se fosse um bebezinho e tal, só por causa que ele é fofo. E as pessoas simplificam muito isso. Sim, tipo, ele é essa coisa fofa, mas não apenas. Claro que foi assim como comecei o assunto ontem. Duas coisas que não são as principais, mas que eu acho que são as mais expostas, assim, se tu for querer falar sobre isso, tipo, que ele não é completamente certinho. É o negócio de que, tipo, no começo ele tá tipo, ah, não, porque eu nunca ia matar uma criança, porque eu nunca matei nada. E aí lá no último episódio, ele atira no Adam. Praticamente, só né? acertou o Adam porque a Madame Tracy não deixou. Outra coisa que tem na série, mas não tá tão exposto, mas tá, tá claro no livro, é na hora que eles saem do parque, no primeiro episódio, e a multa que o guarda tava colocando no carro do Crowley explode. Tipo, no livro fala que foi o Aziraphale, mas na série não deixa tão claro, mas isso tipo, já é uma coisa que, tipo, opa, não é, não é assim como tu tá achando que é as coisas que não. Tipo assim, eu acho que é muito interessante que tanto no Aziraphale quanto no Crowley, os traços opostos deles, que, por exemplo, o Crowley devia ser o nossa, eu sou o bad boy, porque eu sou o demônio e tal. Só que, tipo, você vê nas entrelinhas, ele é uma pessoa, tipo, gentil, sabe? Você vê, principalmente no episódio 3, que tem os flashbacks e, tipo, ele ajuda o Aziraphale, ele gosta de criança e tal. E, tipo, isso acontece também com a Aziraphale, sabe? E tá tudo nas entrelinhas. Eu acho que no começo eles ainda estavam se descobrindo, tipo, ao decorrer dos anos e séculos, eles foram descobrindo o outro lado deles. Sim, mas às vezes eles, tipo, acho que até o sexto episódio da série eles não aceitaram esse outro lado ainda. Verdade, tipo, eles ainda meio que estão tentando aceitar, né? Sim, tipo, aqui, tipo, claro, eu acho melhor a gente deixar o negócio tipo, do final do episódio 6 lá pro final, que é importante, mas eu acho que é a partir dali que eles ficam, ok, talvez eu tenha isso aqui. Sim, e uma parte que eu queria citar. Pessoas pensam que só quando o Aziraphale, depois que ele conversou com o Metatron, ele ficou realmente. Ele se revoltou, mas não, velho, ele já era. Já tinha uma parte meio caótica que ele reprimia. Tipo, esse negócio da multa que se falou. E também nos anos anteriores, que, cara, o acordo que ele tem com o Crowley, tanto o Crowley faz bênção quanto o Aziraphale, ele faz tentações, sabe? Sim, Eu acho que o Crowley ajudou a Aziraphale a descobrir esse outro lado dele. eu não sei exatamente se eles pegaram isso um do outro, se já era deles, ou se eles pegaram isso, tipo, da humanidade. Eu acho que, tipo, Aziraphale e Crowley não... Tipo, por exemplo, eu acho falso você falar assim, ah, não, foi o Crowley que fez o Aziraphale ter esse ponto. Eu sinto que, tipo, não... Neil Gaiman nunca criou anjos, nem demônios, nem mesmo Deus, nem mesmo Satã perfeitos, sabe? Você vê, por exemplo, você pega Hastur e Gabriel. Você vê nítidos detalhes que você vê que, por exemplo, Gabriel, sinceramente, né? Ele tem aquela cara de, meu Deus, sou da paz, eu sou de Deus, sabe? Só que ao mesmo tempo ele guarda muito, tipo, sentimento cínico, sabe? Eu sinto que às vezes ele é muito cínico. Por exemplo, quando ele tá falando com o Aziraphale, praticamente todas as interações com ele, seja no parque ou seja no restaurante lá, ele sempre é tipo, ele tá sempre debochando, sabe? Por enquanto que o Rasto, você vê que ele tem esse sentimento medroso que os demônios não deviam ter, sabe? Principalmente quando ele faz aqueles negócios engraçadinhos, quando o Ligo morre e tal. E tipo, eu já vi muita gente falando assim, ah não, se não fosse o Crowley, Aziraphale seria, tipo, perfeitinho, sabe? E Não, definitivamente, Não. tipo, Eu não. também acho que não. Eu acho que
o Aziraphale já tinha isso dentro dele, sabe? Só que ele não tinha se ligado ainda. E também todos os outros seres celestiais, seres infernais. Velho, desde o primeiro episódio já tá muito claro que eles não são de todo bonzinho e nem de todo mal. Porque o Aziraphale dando a espada flamejante pra Eva, assim, talvez ele tenha tentado fazer algo bom. Estavam no início dos tempos, eles ainda não tinham meio que aberto esse lado meio caótico ou o lado meio bom deles, sabe? Mas dava pra ver que eles já eram meio assim, não tão branco versus preto, sabe? E aí vem a questão toda de que as pessoas interpretam muito mal o Aziraphale. E eu comecei esse assunto também porque eu ando lendo muita fanfic, sabe? E em praticamente todas elas, o Wesley, ele segue esse troço de, tipo, ser muito certinho, sabe? Não colocam nada das nuances dele, só colocam alguma coisa assim quando é pra outro lado, sabe? Exato. E tipo, eu me lembro muito, tipo, a estrutura, a formação do personagem do Aziraphale me lembra muito Pérola de Steven Universo, que ela foi criada com uma única função, servir. E tipo, ela ela meio que descobriu esse lado pela a Rose, sabe? Então, eu sinto que eles têm praticamente a mesma estrutura, formação, vamos dizer. Só que são personagens completamente diferentes, sabe? Tipo, mesmo que os dois sejam certinhos e tal, as histórias deles são bem diferentes. Mas, tipo, o propósito é que ele devia ser certinho e tal, só que você vê desde o começo que ele tem aquelas nítidas coisas, sabe? Eu acabei de perceber uma coisa que, por exemplo, quando você tá naquela cena do Eden e o Crowley fala: imagine se a gente fizer, que se eu fizesse a coisa boa e você fizesse a coisa ruim, sabe? Aí ele começa a rir. Não por causa que você, por exemplo, não porque ele que tava rindo de nervoso, ele realmente começou a rir, sabe? Porque foi uma piada caótica, mas foi tipo, ele riu naturalmente. E depois, tipo, ele se corrigiu assim e falou: não, isso seria horrível e tal, porque ele meio que, tipo, ele nasceu com, tipo, não, isso é errado e isso é bem. Eu tenho que ser perfeito. Exato. E aí que a gente entra na questão do terror psicológico. E eu acho que se não fosse todo o terror psicológico que o Cell coloca no Aziraphale, as coisas seriam muito diferentes, as atitudes dele também. Tipo, eu concordo, porque é aquela coisa, sabe? O céu realmente, tipo, eu não sei, na Bíblia, eu nunca li exatamente a Bíblia, só que o céu, geralmente, em obras de ficção, sempre é abordado como algo muito organizado e sério ao mesmo tempo. E, tipo, às vezes essa seriedade não ajuda, sabe? Por exemplo, a questão do grande plano, quando o Aziraphale vai falar lá com os arcanjos, e você vê que eles são tipo, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não dou a mínima, basicamente, que eles falaram, sabe? Eles são os Porque babaca. eles são os babacas. Sim, com certeza. E tipo, o Aziraphale realmente ele tem um sentimento gentil e amoroso de anjo, sabe? Você vê, ele pensa, por que a gente não pode impedir essa guerra, sabe? Enquanto os arcanjos que deviam ser ainda mais amorosos e gentis, sabe? Você vê que eles estão falando assim, a guerra tem que acontecer. Tipo, você vê Sim. que você nem sabe. Ela tem que ser vencida. Exato. E, tipo, isso já é uma coisa, tipo, é um ponto que eu vou falar que é um ponto frágil. Frágil não, tipo, até os próprios arcanjos, até Gabriel e até, tipo, Lordes do Inferno, como Beelzebub, eles não sabem por que precisa, mas precisa acontecer, sabe? É necessário, é uma ordem, eles têm que seguir. Exato. E uma coisa assim que eu penso muito, né? E essa seriedade, essa pressão que o Gaiman faz
Cell exercer, eu acho que tá muito mais voltado para o lado de uma crítica, né? Porque, por exemplo, cara, cada elemento de Gromens dá para desenterrar alguma coisa que tá, assim, muito atrelada a alguma crítica do cristianismo, né? Ai, gente, o povo que tá ouvindo isso e que for crente, nós já pode sair, viu? Enfim, vou tacar o pau aqui, lançar a braba. Enfim, Girl. uma crítica que, inclusive, faz muito parte desse assunto, que eu percebo que o Gaiman torna muito presente, a crítica em relação ao maniqueísmo, de que uma coisa completamente demarcada, os arcanjos e os anjos e tal, bons e os demônios serem ruins, e não é isso que acontece, o New Gaiman deixa claro. Ainda mais o quanto o céu, esse assunto que a gente está falando agora, exerce um terrorismo psicológico muito grande em cima do Aziraphale, porque o Aziraphale, ele não segue exatamente a linha que os arcanjos querem que ele siga, sabe? Por causa disso, dá pra ver que, enquanto os outros arcanjos e anjos, eles não estão sofrendo algo tão grande quanto o Aziraphale tá. E aí é mais ou menos esse tipo de controle que a igreja exerce sobre o fiel. Entende? Tanto que dá pra ver. O Aziraphale, ele se impede de viver a vida dele. Ele se impede de sentir emoções, de sentir sentimentos, e ele se nega isso. Por exemplo, nossa, a cena que parte o coração de qualquer pessoa que assiste Homens. Garrafa térmica, garrafa térmica. Garrafa térmica. O Aziraphale se impede muito de ser quem ele é. E eu acho que, obviamente, o que mais mostra isso é a relação dele com o Crowley. E tem cenas muito óbvias. Tipo, não só a do você vai rápido demais pra mim, mas aquela cena naquele treco que eu esqueci o nome, que é quando ele diz que acabou. Tipo, ele quer falar alguma coisa, ele quer. Talvez ele queira ir embora com o Crowley. Só que ele parece que prende, e ele não consegue. Ele tá uma angústia tão grande na cara dele. Tipo, muito obrigada, Michael Sheen, mas. Nossa! Acho que ali é uma das cenas mais óbvias. Exato, e tipo, parece quando, tipo, sabe em filme que, por exemplo, tem a menina, o menino, e tipo, tem, sei lá, o vilão e fala pra menina assim, você tem que partir o coração do menino, porque é melhor e tal. Foi literalmente isso, parece que alguém mandou ele falar essas coisas, porque tava claro que ele não queria falar, sabe? Ele fala de um total tristeza e total desespero, sabe? Tipo, talvez seja o Michael Sheen, mas tipo, aquela cena dá pra ver que ele tá triste falando aquilo, sabe? Porque ele olha pro Crowley e tipo, depois de falar assim, não, nós não temos nosso lado, não mais. Ele vai do Crowley pro chão, sabe? Ele não consegue encarar mais o Crowley. Sim, se fosse algo realmente genuíno dele, eu tenho certeza que ele olharia no olho do Crowley. O Aziraphale, ele é muito expressivo, ele é muito direto quando ele quer se expressar. Exato. Outra parte que mostra que ele realmente esconde as emoções é quando o arcanjo menciona o Crowley e ele fala que não conhece, que eles ainda não se conheceram. E, tipo, dá pra ver claramente. E, cara, acho que a gente deveria falar um pouco mais sobre aquela cena do Você Vai Rápido Demais pra Mim, porque já estava claro pro Crowley que ele ama o Aziraphale. E vice-versa, sabe? Mas isso estava claro para ambos. E não tem como negar que eles já sabiam que eles se amavam desse jeito. E aí o Aziraphale, né? Quando ele falou, você vai rápido demais pra mim naquela hora que o Crowley teve certeza de que não é o Crowley que tem que avançar o Aziraphale por causa que ele já tá pronto, mas o Aziraphale não tá por causa dessa pressão e ele não poder viver os sentimentos dele. Inclusive, uma coisa que eu falei lá naquele debate nosso que a gente teve ontem, às 9 horas da manhã, tipo, se o Aziraphale
ele tivesse se apaixonado por um anjo, ele ainda teria essa pressão, só que de uma forma muito, muito menos cruel. Eu acho que essa parte, principalmente dessa cena do você vai rápido demais pra mim, isso puxa muito a parte, tipo, dos desejos mais humanos do Aziraphale. Junto com o negócio dele não tá pronto. Todo aquele troço que eu falei ontem, tipo, que acho que naquela cena fica muito claro que, tipo, ele ele quer alguma coisa a mais, e, tipo, quando ele entrega a garrafinha térmica lá pro Crowley, naquele momento, tipo, o Crowley realmente vê que ele tá meio na mesma que ele. Então, quando o Crowley pergunta que queria que ele levasse ele pra algum lugar, eu acho que ali o Crowley ele já tava tipo, oi, vamos. Mas o Aziraphale tava tipo, querendo dar um vamos, mas foi mais um chamo, mas ainda não. E aí a gente chora. Pois é, tipo, naquela hora do. Antes dele falar, você vai rápido demais pra mim, dá pra ver que ele ia falar alguma coisa, sabe? Mas se ele estivesse realmente querendo falar algo, só que ele acaba falando, você vai rápido demais pra mim. Porque dá pra ver que ele não ia saber lidar psicologicamente, emocionalmente depois, por causa que, por mais que ele realmente ama o Crowley, etc., ele, cara, a pressão que ele sofria muito do céu e que ele com certeza deve sofrer até hoje, só que de uma maneira menos escabrosa que ele sofria, ele não ia saber lidar com o que aconteceu depois, sabe? E aí, eu acho que o lado mais humano do Aziraphale é muito mais presente, sabe? Principalmente nas questões, tipo, ele gosta de comer muito. We stand a queen. We stand a queen. Então, tipo, ele é muito mais humano. Isso é muito importante. Uma coisa que eu percebi é porque ele não consegue ser 100% ríspido ou 100% frio com o Crowley como o Sal quer, sabe? Mesmo, tipo, é como se os sentimentos dele invadissem, sabe? Impedisse. Por exemplo, quando ele fala assim, quando ele fala, você vai rápido demais pra mim, Crowley, ele começa, não, mas um dia, sabe? Ele dá esperança pra Crowley, falando assim, um dia a gente até podia, sei lá, fazer um piquenique ou, sei lá, ele nunca tipo, assim, tanto que, por exemplo, tem a cena engraçada do Get Behind. Oh, meu Deus. Get behind me, your foul feet. Aí do nada ele quebra. After you. Porque ele ama o Crowley, só que ele não consegue ser 100% frio, sabe, com ele. E isso é, tipo, incrível. Incrível, maravilhoso. Wonderful, amazing, creative. Lady Gaga falando e tal. Ai. Eu acho muito boa aquela parte, tipo, antes dele mandar o. Você vai rápido demais pra mim, tipo, olha, a gente pode ir um dia pra um piquenique ou jantar no Rio, sabe? Um dia. Agora não. Agora não estou bem emocionalmente. Com licença. Agora eu não tô preparado. Oi, I'm emotionally unstable. Não, mas assim, uma coisa que eu ouvi muito naquela cena, que eu até tinha falado da parte, né, de que se ele amasse um anjo, a coisa seria bem menos cruel pra ele, embora ainda ele seria reprimido. Então, isso é principalmente porque, velho, é muito uma representação do que alguma outra crítica que o Neil Gaiman deve ter dado, ou eu só tô viajando mesmo, mas assim, o Aziraphale, ele é cobrado a ser um ideal inexistente de perfeição. Que, tipo, nem os anjos, nem os arcanjos conseguem atingir esse grau de perfeição que eles acham que tem que ter, porque são anjos arcanjos. Aí o Aziraphale, que ele pensa que ele tem que ter isso por causa de todo o terror psicológico que ele sofre, ele se sente muito mais culpado não é nem às vezes por ele estar amando, mas sim por ele estar amando o Crowley, que é a própria. Cara, vou realmente ver nesse universo mais teórico e não da prática, o Crowley é tipo encarnação do pecado, sabe? Ele é um demônio. Aí meio que isso é a principal culpa do Aziraphale nessa questão dele amar o Crowley, por causa que ele não vai só estar vendo um sentimento que é considerado meio terreno, como o amor romântico,
quanto ele vai estar se apaixonando logo por aquilo que ele não deveria estar se aproximando. Aí meio que ele começa a amizade com o Crowley, assim, não, acho que não achando, com certeza, né? Não achando que ia chegar algum dia a amar romanticamente o Crowley. Daí quando ele percebe isso, ele meio que fica, puta merda, fodeu, né, velho? Aí, falando sobre isso, eu lembrei, tipo, e aí fora ele provavelmente se sente muito errado e muito culpado por sentir alguma coisa romântica pelo Crowley, que é um demônio, ele também provavelmente sente outros desejos humanos pelo Crowley. E eu acho que isso, pra ele, deve piorar muitas coisas, sabe? O que é isso que eu tô sentindo? Eu não deveria estar sentindo isso. Mas aí ele tá. Aí também somando com o fato de que, tipo, vocês já viram filho de pai conservador, né, velho? Uhum. Não, filho de pai conservador é mais caótico do que filho de pai liberal. Eu falo isso por experiência própria. Que, tipo, o pai conservador, não, você não vai fazer isso, isso é errado. Aí você se torna Jorge Cruz Credo, capiroto em pessoa. E o Jorfel, cara, é o seguinte, o lado caótico dele, Vai escrever um negócio, aí tu lê pra mim. Eu não vou falar alto. beleza, o lado caótico dele, a gente ainda não descobriu por inteiro, deve ser muito assustador. Mentira, não é nem deve ser, é de fato muito assustador, sabe? I do agree. E, tipo, uma coisa... Eu vou falar um pouquinho mais das fanfics, porque é um lado bem onde os fãs podem se expressar. E, tipo, duas coisas, dois pontos. O primeiro é que, quando tu tava falando, Gil, que se o Aziraphale tivesse um amor por outro anjo, seria diferente. Eu lembrei de, tipo, várias fanfics que eu li e, tipo, o Aziraphale, ele tava como se fosse num relacionamento tóxico com o Gabriel, porque ele pensava, nossa, isso é o certo, eu preciso ter um relacionamento com outro anjo, isso é o certo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um relacionamento com o Crowley, ele sabia que era errado, mas, ao mesmo tempo, não podia negar o coração dele, sabe? E ele ficava todo indeciso, sabe? Ele vai no certo, o que é que ele foi criado pra saber do certo, que é, tipo, amar os irmãos dele e tal, ou ele realmente segue o coração dele. É uma coisa muito assim. E em relação ao lado mais caótico do Aziraphale que ninguém viu, tem muita fanfic que eu não vou citar certa fanfic porque ela é muito traumática, né? Não, por favor, Eu não não. vou citar, eu não vou citar. Não. Não, Ai, eu eu não vou vou te citar, banir don't worry. desse Eu não vou servidor. citar. Não, eu não vou citar, eu só falei, eu só botei a ideia. Tentando, Que, tipo, vai. mas em fanfics mais menos caóticas, tipo Aquela. você vê que o Aziraphale, você vê que ele pode ser assustador, ele pode assustar, tanto que às vezes tem fanfic que ele briga com o Crowley de um modo que realmente racha o coração do Crowley, ele fica magoado e depois o Aziraphale sempre vai lá e se desculpa, só que ele tem o poder de machucar as pessoas, só que ele quer esconder isso com mil chaves, sabe? Porque ele não quer nem tão pouco de mostrar esse poder, sabe? Ainda mais que somando com o fato de que, ok, a cena que ele ia matar o Adam foi até engraçada, por causa que ele tava com aquela geringonça lá, todo desengonçado, atirando um tijolo pro nada. Mas aí, se você for colocar de um jeito mais sério e menos cômico, dá pra ver que, velho, é assustador o lado dele, porque ele ia matar uma Exatamente, nem o criança. Isso foi o negócio que me fez vir com esse assunto. Porque isso me pegou desde a primeira vez que eu assisti a série. Que o começo é o Ozzy. Ah, não, porque eu nunca ia matar nada. E ele atira no Adam. O Crowley aponta e o Ozzy ele pega a arma da mão do Shadow e ele atira. Só não pegou no Adam por causa da Madame Tracy. Mas ele atirou, mano. Ele ia matar o Adam. Isso é um negócio, mas. Meu Deus, olha. Olha as pessoas. Exato. É tipo, cara, eu fico imaginando essa cena de uma maneira mais séria, como se Gurumets fosse uma série de suspense ou coisa do tipo, que o Orfeu lá com o corpo dele bonitinho, ele com alguma arma mais assim que dá medo. Mano, dá pra perceber que o lado caótico do Aziraphale dá medo, só que ele tenta negar esse lado e por isso às vezes parece engraçado, mas que dependendo de como ele expressa esse lado, cara,
dá pra real ter medo dele e pensar em ver mais ele como aquele anjo fofinho que ele era, sabe? Exato. Sim. E Quero falar um negócio, mas eu preciso que a Júlia fale sobre um negócio que eu tinha falado lá na conversa primeiro, porque isso vem antes, que é o negócio do Crowley começar as sim. coisas e o Az terminar, pra depois eu poder falar meu negócio. antes de começar esse tópico, eu só poderia fazer, tipo, um comentário, antes que eu esqueça, Claro. porque eu tô quase esquecendo. Pode. Tipo, uma coisa que eu percebi é como o Aziraphale se expressou e interpretou tão bem o Crowley quando ele tava no corpo do Crowley, sabe? Ele finalmente teve a chance de simplesmente jogar tudo pra fora, sabe? E ele fez de uma maneira cômica e tal. E você vê, ele tá sendo caótico e, tipo, aquela caoticidade, ele não é só ele interpretando o Crowley, é realmente o Aziraphale. E, tipo, uma coisa que a gente conversou, né, que dá pra atrelar a essa discussão, né? E o Crowley, ele sempre começa as coisas, mas é o Aziraphale que termina, porque o Crowley, ele tem muito medo de encarar as consequências, enquanto o Aziraphale, ele tem medo de usar mais coisas na vida dele, né? Porque, assim, o Crowley é quem encoraja o Aziraphale a começar as coisas. Ele vê que a vida dele é muito parada, mas não por causa que ele não tem oportunidade de usar. Não, o Aziraphale, ele sempre teve oportunidade de usar, mas é por causa que a pressão e o terror mesmo, o terrorismo psicológico que ele sofre no céu é tão grande, não começa, daí com o empurrãozinho do Crowley ele vai. Mas o Crowley, ele... Cara, uma coisa que a gente tem que comentar muito aqui. O Aziraphale, todo mundo acha que só porque ele é fofinho, ele é sensível, e só por causa que o Crowley tem uma couraça de durão, ele é durão, mas é completamente o oposto. Dá pra ver que o Aziraphale é super corajoso e o Crowley é super dramático e sensível. Enquanto o Aziraphale, ele sempre encoraja o Crowley a continuar o que ele começou, porque o Crowley, por mais que ele tenha aquela couraça de que ele é, não, porque eu sou durão, eu sou uma bicha má, sou uma vadia má, e o Crowley, na realidade, ele tem muito medo de encarar os problemas dele, ele tem muito medo de não que ele tenha medo de lidar com as questões internas, né? Ele, na verdade, sim, com as questões internas ele tem medo de lidar, mas sentimentos, etc., ele vive ao máximo. Enfim. Aí é mais ou menos isso. O que o Crowley começa, o Aziraphale termina. Isso é uma parte fundamental da relação deles. Tanto que, tipo, quem deu a ideia de cuidar do anticristo foi o Crowley, sabe? E o Aziraphale tava relutante com isso e tal. Mas logo depois que eles cuidaram, o Crowley já falou, fudeu, é agora. Eu não sei se eu posso falar palavrão, Mas eu não mato criança. Basicamente, tipo, quando eles descobriram que faltava menos de uma semana pro apocalipse, e eles fizeram tudo errado, Crowley já jogou tudo pro alto e falou, pronto, é agora, é o fim dos tempos e tal. Mas Vamos fugir pra Alpha Centauri. Exato, e tipo, quem continuou as coisas foi o Aziraphale, sabe? Ele começou a falar, não, eu acho que... Porque a gente não vai no convênio que ele nasceu e tal. O Aziraphale continuou o rolê, sabe? Bora procurar Foi o verdadeiro Aziraphale lá, anticristo. tipo, bora lá. Vai pro negócio que eu queria falar, que aí que eu vou pedir pra Júlia falar primeiro o negócio dela, que aí eu posso falar o meu. Que aquele negócio, pra mim, dá que isso pode ser mais uma visão minha, mas que eu vejo que o Aziraphale, ele mais foi pra tentar salvar a Terra, impedir o Armagedon por causa do Crowley, e tanto que eu acho que um pouco dele ter atirado no ar foi por causa do Crowley. Tipo, não influência do Crowley, mas sim porque ele queria ficar com o Crowley mais tempo, sabe? Ele não queria acabar o negócio aquilo de uma vez. Até porque no começo, eu não sei se ele não queria tentar impedir mais por causa da pressão psicológica que o céu faz nele. Não que ele não pode interferir nos planos divinos e sei lá o que, sei lá o que. Claro que é um pouco disso. Mas eu também acho que ele, se fosse só isso, ou talvez só ele queria continuar vivo na Terra, e sei lá o que. Eu acho que talvez ele não tivesse feito tanta coisa, mas se acontecesse tudo, provavelmente ele perderia o Crowley também. Pra eternidade, sabe? Essa pode ser uma visão minha muito equivocada, mas eu acho que grande parte da razão pro Aziraphale
ter salvado a Terra, ou, tipo, ajudado a salvar, porque, tipo, não foi uma coisa completamente do Aziraphale do Crowley. Eu acho realmente que um dos motivos dele foi ele querer ficar mais tempo com o Crowley, não querer perder ele depois de 6.000 anos. Não, total. E tipo, você vê, sempre em entrevistas o Neil Gaiman fala que ambos, Aziraphale e Crowley, são apaixonados pela Terra. Mas, tipo, quem é que compõe a Terra? Eles, sabe? Então, logo, eles são apaixonados por si próprios. Por si próprios, não. Entre si. Tanto que eu tava vendo o rascunho de Guromens, que se chama William, o Anticristo, que, tipo, originalmente o Aziraphale e o Crowley seriam fruto de uma fusão, exato, de uma pessoa só, chamada Crowley, sei lá, alguma coisa assim. E depois ele se separa em Aziraphale e Crowley. Por isso que eu acho que, tipo, eles têm uma conexão tão grande assim, sabe? Meu Deus, isso me lembra muito Steven Universo. Exato, man, eles são uma fusão de Steven Universo. E, tipo, eu não sei se a gente vai falar de supostas teorias, supostas premonições pra segunda temporada. Mas eu gostaria de falar muito que se realmente tiver uma segunda temporada, o Neil poderia tanto, pelo menos fazer uma referência a essa fusão, porque é uma coisa muito bonita, sabe? Por exemplo, você vê no Steven Universo, você tem a Garnet, é uma das coisas, tipo, é muito bonitinho o amor que a Ruby e a Safira têm, sabe? E a Garnet é o amor delas, e podia falar, sabe? Tipo, só fazer uma referência da referência, mas seria foda se fizesse. E faz sentido por causa que se tu pensar, tipo, a Garnet é uma relação de milhares de anos e Crowley e Aziraphale também são uma relação de milhares de anos. E uma coisa que eu tava pensando aqui, tipo, cara, eu acho que também até em relação ao que a Aja falou, né? Que o amor que eles têm um pelo outro é igual ao amor que eles têm pela Terra como um todo, por causa que, velho, se não fosse a Terra, acho que a sanidade mental deles estava tudo fodida, porque os humanos fazem coisas assim incríveis que tanto que tem até umas partes no próprio livro que falam um pouco sobre disso, né? Que se, cara, a humanidade tá o tempo todo criando inovações e coisas novas que ajudam muito em tudo e que também descontrai um pouco e tal. Aí é mais ou menos isso. Se fosse só céu e inferno, sem a humanidade, as coisas estariam assim como que nem no século XIV até hoje, né? Ai, que Enfim. horror. Pois é. Mas é aquela coisa, tipo, parte do amor deles pela Terra é porque eles estão na Terra. O Aziraphale é porque o Crowley tá na Terra. E do Crowley é porque o Aziraphale tá na Terra. Então, tipo, é tudo junto. E é por isso aquele negócio do ao mundo, que aí a gente chora. Sim. Tipo, cara, a Terra é meio que muito uma representação da. É que nem você falou, exatamente o que você falou, uma representação da relação deles, sabe? Ao mundo. Porque isso, se não fosse a Terra, eles não teriam nem se conhecido. Exato, Aí tanto que também foi a partir da Terra que tudo aconteceu e que tudo progrediu e que surgiu tantas iniciativas entre eles, sabe? Porque talvez, se não tivesse a Terra, eles poderiam até ter se, sei lá, se encontrado e tal, mas não teria acontecido toda a história que rolou. geralmente quando você ergue a taça, você é aquela coisa, você sempre deseja uma coisa que junta os dois, sabe? Por exemplo, eu vou dar uma referência que talvez ninguém pegue, só que tem uma música no musical Hamilton que ele fala Raise a glass to freedom, que é tipo, ele fala sobre a Revolução Americana, né? E ele tá erguendo a taça, tá comemorando pela libertação, que é a coisa que eles querem, por causa que eles são soldados americanos liberais. E o mundo é como se fosse a coisa que junta Aziraphale e Crowley, realmente. Tipo, quando eles falam to the world, quer dizer
o mundo é o que une eles, sabe? É o que fazem eles, sabe? Então, eu quero falar tipo, do episódio 6, porque eu acho que ali é o ponto, talvez de libertação, talvez não libertação total dos dois, tipo, tanto pro Aziraphale, tanto pro Crowley, mas claro que pro Aziraphale muito mais, por causa que ele era muito mais reprimido e muito mais preso. E é muito importante a cena, tipo, a Aja já tinha falado que depois que eles voltam dos julgamentos de ambos, claro que o Aziraphale nem teve um julgamento, né? Só pra te ver o nível da situação do Aziraphale. Situação horrível. Que não teve nem julgamento. Enquanto o Crowley ainda teve um mais ou menos julgamento. Bem melequetrefe, mas teve. É. Tipo, tava todo mundo contra ele, mas ok. É, tipo, puxa muito pro fato de que. Ah, também falando um pouquinho antes do. Acho que esse já é o episódio 4. É o episódio 5, episódio 5. Que, tipo, quando o Aziraphale é encurralado lá na parede pelos arcanjos, né? Que ele chega falando: Você tá se comportando como um anjo caído? É isso que você quer? Você quer cair? E aí, mal. Ele tenta falar, né? Mas os arcanjos dá pra ver que eles não estavam dando a mínima. Aí dão logo literalmente um soco na barriga dele e prende ele assim na parede. E se não fosse as trombetas lá, talvez teriam até agredido mais ele ou alguma coisa assim, sabe? Ou feito mais coisa com ele. Porque isso é só meio que o jeito que essa pressão que o Zorfel sofre se agravou. Enfim. Mas aí voltando para o que eu queria falar, né? Que nessa parte do julgamento, o céu. Outra crítica do New Game, eu amo esse cara. New Gaiman, entre na minha casa e, enfim. É, aí, o julgamento inexistente que teve no céu, né? Que dá pra ver que, cara, se você errou, é sua última chance, você não vai ter mais outra oportunidade, né? Por exemplo, quando o pecador peca, cara, é uma situação que ele não é uma análise que ocorre, já é um veredito. As pessoas ficam julgando. Exatamente. E aí meio que é uma morte muito mais simbólica, sabe? Que o Neil Gaiman tá retratando. Total. Que a igreja, ela não analisa as situações, ela só vai lá na listinha dela do que é certo e do que é errado e já julga por isso. Só condena. É tipo, se analisar as nuances da situação, por exemplo, quando o Crowley de Aziraphale, ele fala, eu só tentei ajudar e aí os arcanjos já interrompem, sabe? A igreja exercendo o próprio controle em cima dos fiéis, né? Porque o controle da igreja é assim, não é uma análise, eu sou soberano aqui e você vai ter que se submeter a mim. Se você não seguir o que eu estou te falando, vai ser o pior para você. É algo tipo. Você errou e ponto. Eu não me importo com a sua opinião. Então, aí, agora tu falando sobre isso, me lembrou de um negócio que é tipo, o Aziraphale já podia ter caído há muito tempo. Só por pensamentos e vontades, ele já podia ter caído há muito tempo. E isso prova que nem os arcanjos sabem o que Deus quer. Tem uma parte, eu acho que é já no episódio 6, já no episódio 6, no finalzinho, que o Crow, eu acho que é o 5, que o Crowley menciona, e se foi isso que o Todo-Poderoso planejou desde o início? É basicamente isso, né? Que, mano, a distorção que ocorreu com o cristianismo ao longo do tempo, né? Exato, e tipo, uma coisa que eu percebi, eu já falei, eu acho, mas tipo, tanto na cena da base aérea, onde a Beelzebub e o Gabriel começam a tipo, se confundir, sabe? Porque Deus não falou até mesmo pra eles, sabe? Eles, os superiores de quem tá questionando, sabe? E sobre a igreja simplesmente impor e não julgar, eu vou. É engraçado, porque eu tô falando mais do Gabriel do que do Aziraphale, aparentemente. Só que eu Gabriel é um babaca. vou. Gabriel é um babaca.
Tem que fazer um podcast falando assim, título, Gabriel é um babaca, acabou. Eu Ai, fazer... gente, existem vários chips como Gabriel e Beelzebub e tal. Tipo, Gabriel é fogo do inferno, vocês? Ah, não. É sério? Uai, esse é um dos chips mais. Como é que se diz? Coerentes da série inteira. Enfim, continuemos. Tipo, sobre esse poder que a igreja tem, que vou fazer a famosa frase do Gabriel do episódio 6. Eu não sei como é em português, mas ele fala assim, cale a boca e morra imediatamente. Eu não sei como é exatamente. Fecha a porra da boca e morre de uma vez. Exato. Tipo, você vê, Gabriel, ele nunca teve paciência com a Aziraphale, porque a Aziraphale questionava as coisas, sabe? E exatamente porque ele é babaca. E porque a Aziraphale questionava muito o poder da igreja. E Gabriel ficava, eu não posso ser malvado com ele. Aí quando a Aziraphale já, tipo, vamos dizer, impediu o Armagedon, Gabriel já tava puto e tal. E ele começou. Florzinha, eu sou a porra do Arcanjo Gabriel. Eu sou o seu patrão. E eu sei fazer. Me respeite. E tipo, ele é um babaca. Eu quero Ele é um falar um babaca. dia, uma hora, porque Gabriel é um babaca. Eu acho que, assim, em Guru Homens é muito explícito o lance de que, tipo, na igreja não é, tipo, aqui temos o pecado e aqui tem o porquê ele é pecado. Não, mas é principalmente por causa que esse é o pecado e é isso, eu não vou te dar explicações. Esse é o pecado e você não vai cometer ele. Não importa se você não soube por que foi errado ou se porque você achou certo. Isso é errado e é isso que importa. Você vai ser condenado, Uau. sabe? Uau. Sensacional. Aí tu pergunta, por que isso tá errado? Aí, não tem que perguntar porque tá errado. Tchau. Aí eles te jogam lá do céu. E aí tu vira um demônio. É, E foi assim que aconteceu com o Crowley. principalmente porque, velho, na, na parte mais mitológica, olha só, por isso que eu tô falando que os crentes não podem ouvir isso daqui, senão a gente vai ser cancelada, né? Enfim. Cancelamento de crente Netflix, tire Guru Homens agora. Netflix. Netflix tire Guromes Eu tinha agora. comentado isso agora. Netflix, eu vou cancelar a minha Sobre- assinatura se tu não remover essa série que não é tua. De barras que eles. Pois é. É a Damares Aí- falando. A Damares falando sobre a Elsa beijar a Bela Adormecida e. A Aziraphale Sim. não pode beijar a Crowley. Netflix, tira isso. Ai, mas, gente, imediatamente. enfim. Deixa eu continuar com a minha linha de raciocínio aqui agora. Sim, Rapidão. beleza. Para a parte mais lendária e mitológica do cristianismo, já que não deve ter tanto crente assistindo assim, vou lançar uma coisa áspera, né? Como se o cristianismo já não fosse uma mitologia. Enfim. Continuando. Desculpe. Sou salgada. O Deus cristão, nos mitos dá pra ver que ele é sempre uma pessoa que pune. Não, uma pessoa. Ele pune, ele castiga e não é. E se você questioná-lo, ele te pune. Por exemplo, Lilith, que por ela questionar o fato de ter vindo pelo fato de ser submissa a Adão, ela acabou virando demônio, sendo que ela não fez algo propriamente de errado. Ela só, tipo, não, cara, eu não aceito essa condição. E é basicamente isso. E daí, por ela não aceitar algo que Deus impôs a ela, e principalmente porque, cara, é algo que não é uma situação que as pessoas gostariam de estar. Por exemplo, o Ozirfel não gostaria de estar na situação de não estar vivendo. E é basicamente isso que o Neil Gaiman retrata. O Crowley falando, eu não queria ter caído, porque ele acho que principalmente porque ele pensa que foi injusto. Isso fica muito na cara quando ele tá vendo para onde ele poderia ir, para que espaço do universo ele poderia ir. E daí ele fala,
Eu só queria fazer perguntas, era tudo que um demônio precisava fazer antigamente. Ou seja, ele sempre achou errado esse lance de questionou, caiu, sabe? E eu não sei, eu acho que essa parte aí ainda bate com o que eu falei. Então eu não sei exatamente como encaixar essas duas coisas. Que seria esse negócio, tipo, simplesmente questionou Deus, vai cair. E só que o Aziraphale fez muito mais e ele não caiu. Então, tipo, Deus não quer que ele caia. Senão ele já teria caído há muito tempo. E uma outra coisa que eu reparei em Guromens, que eu não falei no nosso debate, porque eu reparei depois. Que, tipo, cara, o New Game é ousado, viu? Porque ele. Afrontoso. Um dos personagens que eu percebi que são um dos que mais mudaram ao longo do tempo foi Deus, sabe? Sim! Tipo, antes True. você via, né, Deus fez lá o negócio da Arca de Noé, o dilúvio. E ainda também foi conversar com as irmãs, assim, não conversar, mas assim, uma maneira amedrontadora mesmo. Cadê a espada que eu te dei, Aziraphale? Daí depois não tocou mais no assunto porque pelo visto ficou putinha. Enfim. Mas aí depois dá pra ver que Deus não quer que a Terra seja destruída e que seguindo pela parte lá do último episódio que eles falam do plano inefável, meio que era isso o que o plano inefável estava planejando, né? Que no caso seria a não destruição da Terra, entende? Sim. Total. Só que nem tem como a gente saber o que é o plano inefável, porque ele é inefável. Ele ainda sabe. Mas é justamente isso, cara. O plano inefável, né? Que acho que era por causa que ninguém esperava esse plot que Deus fez, né? Que, Sim. ok, tava escrito pra ter o Armagedon, daí Deus, né? Ih, fiz merda, não quero mais isso não. Acho que vou lançar um trem chamado plano inefável, né? Acho que essa palavra é bonita e tal. Porque eu não gostei desse plano mais, não. Eu quero cancelar ele. Aí fez Exato. isso. Enfim. Tipo, quando você posta um trem que você se arrepende, mas já recebeu não sei quantas curtidas e RT, enfim, continua. Eita. Voltando lá atrás, depois do julgamento, ou não tão julgamento assim deles, tem aquela cena, já a partir da cena no banco deles, tipo, na Berkeley Square, porque eu fui procurar depois no mapa e eu descobri que onde eles estão é na Berkeley Square, porque eu tava ouvindo aquela música do final, que eu choro. Tá, voltando. Já ali quando eles... Tu já vê que a expressão, principalmente do Aziraphale, mas do Crowley, já muda, sabe? Eles já estão mais aliviados por causa que, tipo, eles foram meio demitidos, ou sabe? Sei lá, levaram aviso prévio. E, tipo, muito obrigada, Michael Sheen e Dave Tennant. Eu não sei falar o sobrenome dele. É Tennant, né? David Tenda. É a tenda. Tenda. Eu tô imaginando ele igual um toad. Não, vai continuar, vai. Voltando. Claro, tipo, a gente tem que agradecer muito a atuação deles, mas dá pra ver muito na cara deles que eles estão felizes por eles já terem se livrado daquilo e eles estão aliviados, porque agora eles podem ser eles mesmos, principalmente o Aziraphale. Ele tá muito, sei lá, aquela expressão dele, tipo, de alívio, de felicidade, sei lá. E aí depois na cena do Hits, quando eles falam ao mundo que choros, ele tá com uma expressão, então, tipo, a expressão deles é muito boa, sabe? Dá pra ter muita coisa naquela expressão. E é tipo, meu Deus, finalmente! Agora sim, tipo, depois de 6.000 anos. Tipo, um dos GIFs que eu mais amo de todos os de toda coisa que lançou foi o GIF do Aziraphale sorrindo com o Crowley na cena do Ao Mundo. Porque, Nossa, tipo, sim. é um Ai, sorriso tão lindo e boa. tão honesto, sabe? sincero. Que, tipo, enche meu coração, sabe? E aquele sorriso que um dá pro outro, na verdade, porque o Crowley também tá com aquela expressão de bobão, é muito diferente de qualquer outra expressão que eles deram pro outro na série toda. Expressão de gado.
Não, assim, Exatamente. o Crowley é muito cadela, né? Crowley cadela O 100%. Crowley é o maior gado da história da humanidade. Ninguém Com toda vence. certeza. Ele já era gado antes do gado como espécie existir. Enfim, continuemos. É, Então, eu acho essa cena muito importante. Se for. Exatamente, é aquele momento. Tipo, tô livre, eu finalmente posso ficar contigo e ser quem eu sou. sim, sim. Aí, tipo, isso já vai pro último tópico que eu coloquei na listinha aquela, que eu coloquei como pós-hits, porque eu queria muito uma segunda temporada pra ver como seria o Aziraphale pós aquilo tudo. Nossa senhora. Não, assim, eu acho que o Aziraphale ainda ele estaria meio um pouquinho relutante em continuar usando, porque afinal, 6.000 anos sofrendo aquele terror psicológico do caralho, né? Mas ele ainda ia ousar muito mais do que ele ousava. Claro, mas eu queria ver como ele ia ser. Claro que ele ainda ia ser o Aziraphale de sempre, por causa que muito da personalidade dele é da personalidade dele, não é só o terror psicológico. O terror psicológico impede que ele faça algumas outras coisas. E eu queria ver o que ele ia fazer, tipo, podendo fazer. Exatamente, exatamente. E, mano, assim, mano, eu penso como é que estaria, não só o Aziraphale, mas a relação dele com o Crowley. Sim, eu quero muito saber como é a relação dele com o Crowley depois. Claro que a gente já pode ver um pouquinho naquele vídeo do lockdown. Naquele vídeo já dá um pouquinho mais pra ver como é que tá um pouco da relação deles depois, porque, tipo, o Crowley, ele já se oferece pra, tipo, vou aí, vou ficar aí, vou te assistir comendo bolo. Tipo, na cara. É um kink Tipo, sexual estranho. ah, não, isso me lembrou certas coisas que não vou comentar agora, senão vou ser Não cancelado. comente. Não, Não. Não vou. Enfim, mas eu não. continuando, cara, o Crowley, ele nunca que ia fazer isso, tipo, ele nunca que ia falar na cara do Aziraphale que queria assistir ele comer bolo, sabe? O Crowley, por Não, mais que ele parece que ele fala tudo na hora, ele não fala um terço do que ele pensa, e às vezes não, ele tá ele só mentindo. mandou. Eu poderia aparecer aí e te assistir comendo bolo na maior normalidade do mundo. E o Aziraphale não aceita, tipo, ele não aceita por causa da quarentena e pra dar bom exemplo pras pessoas que estão assistindo o vídeo. Mas não porque ele achou estranho, porque provavelmente é a coisa mais normal do mundo que eles fazem. É tipo, velho, o Crowley assistindo o Aziraphale comer, meu Deus, eu tenho medo de pensar no que o Crowley imagina naquelas horas. Você podia estar comendo um bolo de mim, eu podia me enfeitar de bolo, colocar um pouquinho Você de poderia estar me fazendo um bolinho. chantilly. Você podia estar fazendo um bolinho. Cadê o garfo? O garfo, a faca. Entenda. Meu Deus. Olha aqui, tem um bolo assim, mas não é pra você comer com talher, é pra comer calinho. Mas enfim. Não, mas Pessoas continuando. acabadas. É o SMR do Nossa, bolo. meu Deus. Não! Mas continuando, o que eu ia falar, né? Que aquele vídeo do lockdown mostrou tanto como tá a relação deles hoje, quanto como tá o Aziraphale, porque, velho, dá pra ver lá na mesa dele um livro de paganismo, alguma coisa assim. O Aziraphale é um anjo, né? Sim, O que era aquele livro? Era. tem um livro de bruxaria e tem um livro de satanismo. Sim, velho, dá pra ver que o Aziraphale. Cara, eu tô falando, o Aziraphale tem um lado ainda que a gente ainda não conhece, quiçá nunca vai conhecer enquanto não saiu uma segunda temporada de Kurones, né, gay, mano? É aquela Enfim, coisa, isso vai mais pro vídeo da relação deles, mas o que tava escrito na carta que ele ia mandar pro Crowley? Nossa, sex. Ué! Eu Michaelzinho, acho você que era um sabe. sexting rústico. Enfim, Um romance erótico escrito por Fel.Fel. Já que assim, ele mas não tem tem certeza o que esse conto WhatsApp é pra mandar. fictício? Tem certeza que esse conto que ele tá escrevendo é fictício? Maybe, Ai, gente, nunca vai saber. Enfim, né? Não mas vamos. continuando. Aqueles livros de bruxaria e paganismo e satanismo do Zurfel, véi. E. Ai, na moral. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Ah, Fale, enfim, fale. Oi, bom dia. velho.
Mas deixa. Oi, bom dia, tudo bom? Eu só. Ai, pera. Deixa eu tentar sintetizar aqui, porque eu lembrei, mas só a ideia central mesmo, não exatamente o que eu ia falar. Que era mais ou menos sobre. Ah! Já eu lembrei agora. Cara, também outra coisa que dá pra ver o lado mais caótico do Aziraphale. Que tipo, quando ele conversa com o Metatron, e daí ele fica, mano, ok, eu não estava convencido assim de que a voz desse cara também é a voz de Deus, porque é da mesma forma que é, é a mesma coisa que a, o porta-voz presidencial é a voz do presidente. Enfim. É, por mais agora que esse velho safado aqui falou que tem que acontecer mesmo, e ele é a fonte mais confiável do que Deus tá falando, então, ó, fudeu, né, velho? Aí eu acho que nessa parte ele fica com bem menos medo de cair, sabe? Porque, tipo, na hora lá que aquele cara surtado lá tava gritando com ele, né? Ele, Que. ele fica revoltado. Sim. Aí ele fica, mas eu não tenho um corpo e tal. E aí fala alguma coisa lá que eu não vou lembrar agora. Sobre ele não possuir alguma pessoa, né? Aí ele fala que anjos não podem possuir humanos. Aí o Zirofel, ele literalmente fala, demônios podem! Aí ele vai lá, e como se já não fosse o suficiente ele ter chegado atrasado pro Armagedon, ele ter chegado sem o corpo, e ele tá sem a espada, ele ainda vai lá naquele globinho da Terra, e aí vê, o que isso daqui faz? Aí, não toca nisso! Aí, caguei, invadi. Vou descobrir na prática. Foi traduzindo caguei e vadia. Caguei. O Asi revoltado é a melhor coisa. Aziraphale, o primeiro dos afrontosos. Sim, o único afrontoso que Lúcifer não levou. Enfim. Não, mas, velho, na moral, eu acho essa cena, assim, o despertar do lado caótico dele, porque agora que ele viu que nem Deus estava contra o Armagedon, até Deus estava querendo que o Armagedon acontecesse, e aí ele seguiu, ele que tinha uma fé, assim, escabrosa em Deus, por causa da convicção dele, e também por causa do quanto ele ama o Crowley, né? Ele. Porque, assim, não é só o amor dele pelo Crowley, porque eu acho que isso já partiria para um âmbito muito mais de posse e de obsessão do que por amor, mas por causa que ele ficou com o Crowley por muito tempo, isso moldou opiniões dele, daí ele fez isso tanto pelo amor que ele tem pelo Crowley, quanto é, pelas opiniões que ele tem formadas, sabe? Então, porque o Zerfan ele também não faria algo exclusivamente para outra pessoa. Ele é muito firme, apesar de tudo, sabe? Sim. Então, tipo, aí eu acho muito doido que, por causa disso tudo, ele ignorou o que Deus estava falando e se cair, Meteu cair, o se não louco. cair, é ótimo. Aí então vou Meteu o louco fazer. legal. Tipo, despirocou lá, soltou a franga. Ai, Tô nem ai. aí mais pra Mas vocês. tipo, se Deus está contra mim, se Deus está contra o mundo, eu estou contra Deus. O que é um tropeção pra quem já tá no chão? Pois Exatamente. é. Aí, se não cair, ótimo. Se cair, caguei. Tamo aí. Então vamos lá. Exato.
Aí é basicamente isso. Vocês têm alguma coisa pra comentar em relação a isso? Não. Não. Not really. Basicamente isso, né, galera? Então a gente encerra por É aqui. isso mesmo. Bom dia. A gente encerra por Bom aqui. dia. Bom dia, são Usem 8h30 da máscaras. noite. Usem máscara, lava. Lava as mãos. Álcool em gel. Não sai de casa Patos. pra dar rolê nem pra fuder, senão você pode voltar com uma coroninha de bônus. Enfim. Né, Adote um Crowley? pato. Né, Crowley das fanfics? Né? Não, Pois não. é, né, Crowley? Assim, Né, Crowley? ele é um personagem fictício, ele não vai estar passando pra ninguém. Ainda mais que ele é um demônio, ele poderia matar o vírus com milagre. Enfim. Aí, velho, outra coisa. Eu quero aproveitar pra valorizar esse momento aqui nesse podcast, entre aspas, Oi. porque é no YouTube, pra valorizar o fandom brasileiro de Gromens. Porque o fandom gringo, Maravilhoso. velho, eu tenho medo daquele Pelo povo. amor de Eu tenho muito Deus. medo daquele povo. Aqui não é um campo minado, você não sabe que território você tá pisando. Qualquer hora você verdade. pode armar uma bomba, você pode ver um conteúdo que você não quer ver, você pode ter um gajo. Mas o fandom brasileiro, velho. Essa É a fanfic melhor a gente não vai parte. citar aqui, tá bom? É a Mano, turma do essa fanfic fundão. não Não, mas É a turma velho. do fundão. A questão é essa. O fandom brasileiro é a turma do fundão, que é a melhor parte. A questão é essa. Aham. Eu acho que meio que o fandom gringo, eles é meio que o pessoal que, assim, é o pessoal que fica no meio que você nunca sabe que eles estão conversando, mas é uma conversa caótica. É uma conversa assim que você vai parar pra ouvir um pouco, você arrepende de ter ouvidos. A gente é caótico também, mas é um caótico bom. Um caótico É, legal. tipo, o fandom gringo, ah, o fandom gringo é um caótico que não é um caótico engraçado, é um caótico pra se ter medo. É um caótico, assim, Exato. aquele caótico que você não quer ver pra rir, aquele caótico que você quer distância. Foge. Mano, eu tenho É, medo tipo, daquele povo. você ri de nervoso. Tipo, Sim, exatamente, mano. O fandom gringo não tem Velho. discernimento pra fazer piada, faz, assim, qualquer coisa que der na lata, e E, eu acho mano, isso um caos. eles tratam pra um caralho. Tipo, Sim! mano, eu sei que eles são muito unidos em, tipo, defender atores e tal. Principalmente, por exemplo, no negócio entre Anna e Michael e tal. Só que, tipo, Uhum. você No vê, geral. no geral, você sabe que eles querem arrumar confusão, às vezes. Tipo, eles soltam uns gatilhos pra arrumar Ah, confusão de um jeito que irrita. sim. Que bom que o nosso lado do fundo é lindo. Uhum. E tipo, velho, é um caótico que é um caótico saudável, sabe? Não assim, cara, falando caótico saudável, dá a impressão de que é muito humor do maternalzinho. Não, velho, é Não, caótico, mas é um caótico que pelo menos você ri junto com todo sim. mundo. Tu mete o louco, mas ninguém fica mal. É tipo dedo no cu e gritaria, mas todo mundo fica sarado, assim, não fica dodói, sabe? Exatamente, todo mundo consentiu. Enfim, Já vou. Então, beleza. vamos terminar pra eu sair aqui. Beleza. Aí, uma última coisa que eu quero falar. O fandom brasileiro de Goromens parece aqueles cartão postal de testemunho de Jeová. Enfim, nunca vi uma treta acontecer naquele fandom. Mas é mais ou menos Siga não isso, acontecendo. né? Hã? Que siga não acontecendo. Eu acho que a maior motivação pra não acontecer treta até hoje é porque o fandom já é muito limpinho e ninguém quer estragar esse nível de limpinho. É por isso que o povo não treta. Mas enfim. Ok, então vamos encerrar por aqui. Tchau, gente. É muito Tchau. bom. Obrigada, Júlia, Frabs, Aja e Nelly, etc. E também por vocês serem as únicas pessoas junto comigo a estarem vendo esse vídeo e tal. O flop é garantido, etc. A gente sabe disso, enfim. Lindo. Então, é isso. Boa noite a todos. Amo vocês. Não é pra. Bom dia. Bom dia, amo Bom vocês. dia, boa tarde, boa noite, e qualquer hora que você esteja vendo isso. Muito obrigada, tchau. Efeitos especiais, porque eu não vou editar essa parte, porque eu acho mais engraçado assim. Tchau.
Tchau!